Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 20 de fevereiro, agora na Espanha, 19 horas e 47 minutos, no Brasil, 15h47 da tarde. Meus amigos, a BTC rompeu a mediana do canal de Keltner, ficou para trás em 97.700, agora a BTC a 98.331. No gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, também rompemos. Por isso que eu estou falando. Agora a BTC só vai fazer um pullback aqui em 100 mil dólares e facilmente vai explodir para os cumes dessa congestão. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Eu reportei lá no auge daquela queda que a dominância estava começando a ficar pesada, desenhando vários corpos reais muito interessantes, com pavios superiores indicativos de fundo, de topo, desculpa, para a dominância e fundo para as altcoins. Vocês vejam que esse pavio aqui do gráfico semanal para a dominância da semana que começou em 3 de fevereiro, depois foi sucedido por esse pavio, esse doji, isso claramente mostra uma indecisão do mercado com relação à dominância. Gente, se a dominância na semana que vem cair para abaixo de 60%, ela fatalmente vai fazer um fundo com esse patamar de 54. E se perder 54, aí eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados nas melhores altcoins. Eu preciso reportar para os senhores que o que vem por aí é muito violento. Vocês vejam no Crypto Bubbles aqui a velocidade com que o mundo acaba e desacaba na esfera criptográfica. Vejam que o cenário de terra arrasada há um dia e meio atrás era bizarro. Deixa eu ver para onde foi o índice do medo e da ganância. Só para vocês terem em perspectiva o que eu vou falar. Agora, prestem muita atenção no que eu vou falar. A BTC agora está com o flanco liberado para buscar 108, 109 mil dólares. Muitos minerais, hienas saltitantes, gritando aqui nos canais de comunicação do YouTube que eu travo com meus seguidores, dizendo que é o começo do inverno cripto, não vai ter mais topo. Essas pessoas, elas ainda acreditam que não haverá uma temporada de altcoins, mas elas vão pagar um preço muito caro por esse equívoco. Historicamente falando, a gente está prestes a testemunhar uma temporada de altcoins completamente épica. Por que eu falo isso? Recentemente a gente viu um sentimento de baixa no mercado, de desesperança absoluta, a maioria dos investidores capitulando, convencida de que não haverá uma temporada de altcoins. Esse é o cenário perfeito. Esse sentimento é indispensável para haver uma temporada de altcoins autêntica, legítima e com potencial completamente estrondoso e destruidor, porque será uma mega transferência de riqueza que será lembrado por muitos anos, por muitas décadas, como uma das maiores transferências de riqueza desse século. Eu preciso que vocês entendam e ouçam com atenção o que eu vou falar. Não deem ouvidos aos pessimistas, a esses minerais subprotozoários que ainda precisam de bilhões de anos para ter 2 neurônios, um dando curto com o outro. Não se deixem levar pelo medo que esses supostos cripto-influencers espraiam nas redes. Os últimos meses, eu nunca vi, nos últimos meses, basicamente, desde a eleição do Donald Trump e com tudo que vem acontecendo, eu nunca vi um alinhamento estelar tão perfeito, um palco tão preparado para uma temporada de altcoins tão brutal. A cada dia que passa, desde o halving lá que aconteceu em abril de 2024, 18 de abril de 2024, a cada evento que se sucede desde o halving, eu fico mais convicto de que esse bull run será completamente épico. Existem vários motivos, eu só vou citar alguns, só para os minerais e subprotozoários, para ver se eles param de gritar como hienas saltitantes aqui no canal, dizendo que não vai ter temporada de altcoins. Primeiro, ETH não desenhou topo. Total 2 não desenhou topo.
Total 3 não desenhou topo. Others não desenhou topo. Para quem não sabe, Total 2 ETH é a segunda altcoin capitalizada, é o segundo ativo criptográfico em capitalização, em market cap, só perde para BTC. Total 2 é a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão somente de BTC. Total 3 é com exclusão de BTC e ETH. Others é com exclusão do top 10, ou seja, de TRX para baixo. Todos esses não desenharam topo, nem mesmo quebraram seus recordes históricos do ciclo anterior. O par ETH BTC, eu prefiro olhar o par Others BTC. Vou até botar aqui no Others BTC, só para vocês verem a bizarrice que esse gráfico... A bizarrice em que esse gráfico se transformou. Vocês precisam olhar para esse gráfico de uma maneira cirúrgica, porque ele está respeitando religiosamente todos os fundos. Gente, o Others BTC mede a capitalização das altcoins de baixo market cap, ou seja, as altcoins de baixa capitalização contra a BTC. A gente está exatamente no botão de reversão de tendência. Outro, a ETH está numa consolidação de mais de um ano. O que fará com que as altcoins se tornem todas elas parabólicas ao mesmo tempo. Prestem atenção no que os grandes players de Wall Street, o que eles estão fazendo. Não é só a DeFi da família do Donald Trump. A Fidelity, uma das maiores gestoras de Wall Street, a BlackRock, elas estão comprando grandes quantidades de ETH. O DXY vai tombar como uma jaca. Os Estados Unidos estão prestes a levantar as sanções contra a Rússia. O quantitative tightening chegou ao fim. Basicamente, essa postura do Elon Musk, cortando mais de $1 bilhão com B de Barcelona por dia nos gastos públicos federais norte-americanos, obrigou o Fed a encerrar o enxugamento do seu balanço patrimonial. Vem rodada de impressão de dinheiro aí, gente. É fundamental que vocês entendam que esse ciclo talvez seja um ciclo com um prazo de desdobramento um pouco maior. Aquelas sazonalidades dos ciclos anteriores, em que a atração parabólica ocorria num período de tempo muito curto, isso pode não se repetir. Esse ciclo a expansão desse ciclo pode ser mais longeva do que o inicialmente prognosticado. Cada ciclo é um ciclo. Gente, eu sei que o que está por vir vai mudar várias vidas. Muita gente vai ficar milionária, mas infelizmente a maioria ficará milionária só na tela. Por que eu falo isso? Porque só há uma maneira de vencer esse jogo. Eu estou no mundo cripto desde 2013, eu sei o que eu estou falando. A única maneira de vencer esse jogo é controlando a dominância e o percentual de stablecoin no próprio portfólio. Ah, mas como é que isso funciona, Renato? Basicamente, a dominância, ela tem uma tendência geral de queda. Vocês vejam que antes do lançamento da ETH, só a publicação do white paper da ETH, ali no segundo semestre de 2016, já fez a dominância cair de 99% para 95%, 94%. Mas o mainnet full da ETH entrando em operação fez a dominância cair de 94%, 95% para 34%. Justamente porque o mundo conheceu o poder da descentralização. Mas não se enganem, a BTC suga toda a liquidez no mundo cripto de volta para ela. Dessa vez não será diferente, só que a dominância não tem tanto espaço para cair assim. A gente vai cair de 61%, 60% para algo entre 46% e 42%, 43%. Só que a gente está falando de numa ordem de grandeza em dólar. Quando a dominância começar a cair, provavelmente a BTC já vai estar bem acima de $100 mil. A dominância deve começar a cair nas próximas semanas. A BTC está em vias de romper aquela congestão que está aprisionando ela entre 90 e 108, 109 mil dólares. Quando isso aqui romper, vocês vão ver o início da queda da dominância. Aí eu estou falando de um market cap para a BTC em torno de
3,5, 4 trilhões. Até o final desse ciclo, eu acho que o market cap da BTC vai avançar para algo em torno de 6 trilhões. Por quê? Porque hoje o market cap da BTC tá lá em 2 tri, vamos ver o market cap da BTC. Tá em 2 tri, 1 trilhão 951 bi, mas deve alcançar algo em torno de 6 trilhões, porque a BTC vai se aproximar de 300 mil dólares. Pode até bater $500 milhão, mas fica para uma outra análise específica sobre isso. Mas 300 mil dólares a BTC bate facilmente. Então eu estou falando de um market cap da BTC, para a BTC, de 6 trilhões e para as altcoins, eu estou falando de algo entre 7 e 8 tri, com a dominância caindo para um patamar ali próximo de 40%. Então vamos olhar o Total 3, que mede o market cap o Total 2, que mede o market cap das altcoins, só com exclusão de BTC. Então a gente está indo para algo entre 7 e 8 tri. E facilmente a gente vai buscar esse patamar. Por que eu falo isso? Deixa eu botar aqui no Total 2. Por que eu falo isso? Gente, com o market cap da BTC indo para algo acima de 6 tri e vai facilmente, e a dominância caindo para algo em torno de 40%, vocês não tenham dúvidas de que vai entrar algo entre 5 e 7 tri para o market cap das altcoins. Vocês têm ideia do que vai acontecer com uma Atom, com uma Vax, com uma Solana? Meus amigos, o sujeito para estar de fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo: AI, DeFi, RWA, tokenização de ativos do mundo real. Enquanto eu vos falo agora, a BlackRock e a Fidelity estão tokenizando treasuries, bonds, T-bills, ações de big techs, Nvidia, Meta, Alphabet, Google. Tudo está virando token ERC20 na rede ETH num primeiro momento. Daqui a pouco vai estar tudo tokenizado em todas as redes. Não deem ouvido aos minerais. A única maneira de vencer esse jogo é através da dominância, com o controle do percentual de stablecoins na própria carteira. Se a dominância bater 46%, vocês obrigatoriamente terão que estar expostos a pelo menos 30% da carteira em stablecoins. Quando eu falo stablecoins, são altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar. É como se fosse um desembarque. Se bater 43%, 50%. Se perder 43%, é 80%. E é assim que se vence esse jogo. Não há outra maneira. 99% daqueles que ficarão milionários nesse ciclo vão ficar milionários só na tela. Porque eles basicamente vão devolver tudo para o mercado. Tudo! Esse mercado ele é violentíssimo na retomada, na tomada da liquidez de volta para a BTC. E isso é uma característica inexorável do mundo cripto. Não brinquem com isso. Quem estiver no Gemas vai fazer isso junto comigo, sem qualquer preocupação. Não brinquem com isso. A única maneira de vencer esse jogo é controlando o percentual de stablecoins na própria carteira. Na seara fática, um novo chip quântico da Microsoft faz avançar a ameaça contra a criptografia do Bitcoin, e a comunidade já analisa um update, um fork. Gente, não há com o que se preocupar por enquanto. Essa reportagem dá conta de que esse novo chip quântico da Microsoft, o Majorana 1, ele basicamente tem a mesma quantidade de qubits do Zillow, da Alphabet Google. É uma capacidade de processamento absolutamente insana, mas os especialistas alertam que um hardware quântico como o Majorana 1 ou mesmo o Zillow da Alphabet Google, ambos ainda estão muito longe da capacidade necessária para fazer um ataque de força bruta na engenharia reversa de curva elíptica subjacente do Bitcoin. Basicamente, existem mais private keys de BTC do que átomos no planeta Terra. Ou seja, a força computacional quântica está avançando. Eu acredito que em 10 ou 15 anos
eles consigam em alguns meses promover um ataque de força, eles consigam promover um ataque de força bruta que em alguns meses ou até semanas eles quebrem uma private key de BTC, mas por enquanto eles ainda estão longe, porque a força computacional quântica é uma força selvagem. Ainda não é... Basicamente, eles estão domesticando e tentando descobrir uma linguagem adequada à tamanha capacidade de processamento de dados. Eles vão conseguir, com certeza, o approach, a abordagem principalmente do Zillow e esse novo processador quântico da Microsoft, a abordagem está mudando rapidamente, eles estão conseguindo domesticar essa bizarrice em processamento de dados e é muito provável que um processador quântico em 15, talvez no máximo 20 anos, consiga promover um ataque de força bruta contra uma private key de BTC. Mas eu insisto com os senhores, a comunidade vai fazer um fork, as bitcoins em circulação vão migrar para public addresses imunes com as suas respectivas private keys imunes à força computacional quântica. Fica aquela preocupação em relação às BTCs atribuídas a Satoshi Nakamoto, que estão lá nos primeiros public addresses da primeira versão da blockchain da BTC, antes do SegWit 2, aqueles public addresses jurássicos. Gente, não há com que se preocupar, porque um simples fork na rede poderia dar freeze nesses public addresses. Mas isso também não vem ao caso, até porque as primeiras instituições que tiverem capacidade de quebrar uma private key de BTC serão as Big Techs, que provavelmente vão se interessar em manter essas bitcoins. Mas antes disso, é muito provável que a comunidade faça um fork na rede e dê um freeze nesses public addresses. Então não há com que se preocupar. Outro dia eu vi um mineral subprotozoário, coitado, que ainda vai precisar de alguns bilhões de anos para ter dois neurônios, um dando curto com o outro, dizendo que não compra BTC porque tem quase certeza que alguma interface de AI vai quebrar a private key de BTC em pouco tempo. Fica esperando sentado. Aí quando os bancos centrais começarem a comprar BTC, o que vai acontecer antes de 2030, esse subprotozoário vai comprar BTC por mais de $1 milhão. E a SEC agora está muito interessada em staking de criptoativos cujo consenso é Proof of Stake. A SEC desistiu de um recurso contra uma DeFi, desistiu de um caso nos tribunais federais norte-americanos e agora, além de ter desistido, ela está regulamentando, ela está muito interessada em regulamentar o stake de criptoativos com consenso Proof of Stake. A SEC está pedindo detalhes junto à indústria criptográfica para saber exatamente como tudo isso funciona, porque os técnicos da SEC eles querem entender exatamente como funciona o consenso Proof of Stake, que na verdade é a prova de estaca, se um integrante do processo de validação dos blocos, seja como delegatário, seja como validador, não respeita os protocolos, perde-se a estaca. É isso que a SEC quer entender. E a SEC está sinalizando possíveis regulamentações para criar instrumentos no próprio sistema financeiro TradeFi norte-americano. Gente, eu insisto com os senhores, vem uma tsunami de dinheiro por aí. A SEC regulamentando o consenso Proof of Stake e os rendimentos decorrentes do Proof of Stake. Lembrem-se que o Gary Gensler quis criminalizar esse rendimento. Ele tentou tornar ilegal esse tipo de rendimento resultante do consenso Proof of Stake. Agora, o IEDA está regulamentando. Vocês têm ideia da quantidade de dinheiro que vai entrar no mundo cripto? Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ainda nos fatos, uma métrica está piscando um otimismo brutal para o preço da Ethereum, do Ether, né? O Gas e o token de governança da rede ETH, para os próximos dias. Basicamente, o valor médio de transação na rede ETH caiu para a mínima de 2 anos, a 41 centavos. Essa é uma métrica completamente matadora em termos de fundo para a ETH. Quando o valor do gás cai para um patamar mínimo de anos,
é porque a gente está no botão de reversão de tendência. Lembrando que o valor médio de uma transação na rede ETH é acima de 15 dólares. E agora está em 0,41 ou 41 cents. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Banco Central da China agora promete apoio financeiro à economia privada. O Banco Popular da China, que é o Banco Central Chinês, vai liberar 100 bilhões de dólares em injeção de liquidez na economia privada chinesa. E os Estados Unidos da América colocaram na mesa as sanções contra a Rússia e todas as sanções impostas contra a Federação Russa serão suspensas no bojo desse tratado, desse acordo de paz entre os Estados Unidos e a Rússia, que sequer convidaram a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia é carta totalmente fora do baralho sem os Estados Unidos. Basicamente, os Estados Unidos é que vão assinar o tratado de paz com ou sem a Ucrânia. É muito provável que após esse tratado de paz, forças da OTAN europeia e até americanas permaneçam em solo ucraniano para fazer valer os termos do tratado. A revelia do Zelensky ou da própria Ucrânia. Agora o Trump está chamando o Zelensky de ditador, porque ele não tinha legitimidade para suspender por prazo indeterminado as eleições na Ucrânia. Ele basicamente segue desfilando aí com coturno e uniforme militar em todos as cimeiras de chefe de Estado e de vez em quando a esposa dele sai na capa da Vogue parisiense. Segundo Donald Trump, ele virou uma espécie de chefe glamouroso de uma guerra que nem ele está bancando, quem está bancando são os Estados Unidos, e o Trump avisou também que quer cada centavo dos 500 bilhões de dólares que os Estados Unidos enfiaram ali por meio da gestão de Joe Biden. E no meio de toda essa confusão, a Rússia segue atacando a infraestrutura de leste a sul da Ucrânia. Odessa foi atacada nessa madrugada, foi atacada nessa manhã. Uma salva de drones de mísseis e drones deixaram basicamente mais de 160 mil pessoas sem energia. Gente, nessa confusão, no mínimo hecatômbica nuclear, não esperem o mundo voltar a ter cheiro de flores nas ruas ao som dos violinos, porque essa guerra russo-ucraniana vai acabar, as sanções contra a Rússia serão suspensas, o gás natural russo vai voltar a fluir para a Europa, as bolsas vão voltar a bombar para cima, os minerais vão pagar 200 mil dólares por Bitcoin. Eu vou repetir. Não esperem o mundo voltar a ter cheiro de flores nas ruas e ao som dos violinos. Lembrem-se dos axiomas de Zurique. Comprem quando há cheiro de sangue nas ruas e ao som dos canhões. E vendam quando há cheiro de flores e ao som dos violinos. Vocês estavam vendendo o medo e vão acabar comprando a ganância. Ou seja, Zé Topinho tem que ser Zé Topinho, né? Vender o medo para comprar a ganância. Basicamente, o sujeito está saindo agora de Solana a 174 e vai voltar pagando 300. Não ousem estar desembarcados. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para falar da própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.